Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você um sistema para gerar sinais PWM já contendo os dead times, os tempos mortos, para você fazer acionamento de pontes de MOSFETs, por exemplo. Então está muito legal, deixe o seu like, se inscreva e seja membro se você quiser, veja aqui na descrição. Esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br, encomende os seus transformadores e indutores toroidais sob medida. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O hardware da clássica de hoje é bastante simplificado, como você vê aqui. Eu estou utilizando o PIC12F629, você pode adaptar para outros microcontroladores sem problema nenhum. O que nós temos aqui é um circuito que recebe um sinal PWM, esse sinal PWM pode vir de um gerador. Você sabe, existem várias formas de gerarmos PWM, então pode se basear até em projetos aqui do canal, ou algum PWM que você já tenha. Eu vou aplicar aqui na entrada de interrupção externa do PIC. A partir deste sinal PWM acompanhando o seu duty cycle, nós vamos gerar dois sinais, PWM1 e PWM2, contendo os tempos mortos, ou seja, dead times. O que são os dead times? São os tempos, ou o tempo em que ambos os MOSFETs, quando estão ligados num arranjo de ponte, meia ponte, um sobre o outro, ambos estarão desligados. É necessário esse tempo para que não tenhamos consumo de potência. Ainda que seja bem rápida a transição do seu PWM, ambos os MOSFETs precisam estarem desligados em um tempo pequeno, ali de alguns microsegundos, pelo menos, para evitar aí esse cruzamento e uma dissipação excessiva de potência. Então o circuito aqui por software já garante isso para nós. Mas nós não podemos correr o risco de ter um bug de software, não concorda comigo? Algum bug que trave esse processador, e no caso de travar o mesmo, vamos supor que uma das saídas PWM fique em nível alto constantemente. Vai danificar a nossa ponte de MOSFETs. Ou eu posso ter o exemplo pior possível, que são os dois ao mesmo tempo em nível alto. Eu coloco um curto, inclusive, na fonte principal do meu circuito de potência. Então, para contornar isso, para não ter perigo disso acontecer, nós também implementamos aqui um controle com um Watchdog Timer. Em caso de travar o programa, ou em caso de dar problema no próprio gerador PWM, digamos que o gerador pare de enviar um sinal PWM para o microcontrolador, ele reinicia com o uso do Watchdog Timer. Esse LED aqui ele vai piscar sempre que houver uma reinicialização do microcontrolador. Esse resistor de pull-up eu coloquei no Master Clear, que não está sendo utilizado como reset, ele está sendo utilizado como uma entrada digital de teste do Watchdog Timer. Apenas isso pode ser omitido no caso de você não utilizar o algoritmo de teste. Vamos ver o software. Fiz na linguagem C. Aqui no micro C, nós temos o LED, então, no GP0, PWM1 no GP4, PWM2 no GP5. Aqui está a interrupção, que é quando ocorre uma transição, tanto borda de subida quanto borda de descida, na interrupção externa. Vamos ver a configuração inicial primeiro, e já vamos entender tudo o que acontece ali na interrupção. Função principal: desligo os comparadores, não vamos utilizar os comparadores analógicos. Configuro aqui para termos a interrupção. Então, nós configuramos para que ocorra o controle de interrupção externa, não controle do timer a partir deste pino, e também um prescaler de 128 para o Watchdog Timer. O Watchdog Timer, por padrão, ele leva 18 milissegundos para reiniciar o processador.
Então, se eu tenho um prescaler de 128, ele vai levar isso vezes 128, ou seja, em torno de 2,3 segundos. Aliás, eu acho que eu modifiquei essa configuração. E de fato, olhando aqui no datasheet, nós temos 1 para 128, caso fosse tudo em 1, mas eu estou utilizando um 0, que é 64 aqui para o Watchdog Timer. Então eu diminuí esse tempo enquanto estava desenvolvendo, acabei não atualizando o comentário. Então na realidade nós teremos metade disso, 1 segundo e pouco, ou 18 mili vezes 64. Então 1,15 segundos para reiniciar o processador, caso ocorra um problema. Você pode reduzir também, basta trocar o valor aqui do prescaler, caso prefira. Tempo menor. Mas um segundo é um tempo já bastante adequado. Inicio as minhas saídas, coloco os PWMs em 0, escrevendo no GPIO, e aí eu vou piscar o LED. Depois disso eu ligo as interrupções, global e externa, no INTCOM, e no loop infinito nós apenas aguardamos a interrupção, que é uma transição inicialmente por borda de subida. Então, ocorrendo a borda de subida, processaremos o que está aqui, neste if, quando eu testo a int if do INTCOM. Ela vai a 1 quando ocorrer uma transição, uma interrupção externa. Este algoritmo comentado, no meu exemplo prático, eu não estou com ele comentado, que é justamente o teste da entrada do Master Clear, GP3 ali. Se eu colocar em low, eu vou forçar aqui um loop infinito. Estão vendo este for aqui? Então eu vou travar o processador neste ponto. Logo ele não sai daqui, eu não vou limpar o Watchdog Timer. Ele precisa ser limpo para não ficar reiniciando o processador. Então aqui eu simulo uma trava no processador. Vamos testar isso na prática, apenas para ver o funcionamento. Então sempre que reiniciar com o Watchdog, nós conseguiremos ver isso com o LED piscando aqui. Porque sempre que ele reinicia, ele processa aqui tudo de novo a partir do main. Se não tiver em 0, o algoritmo segue, ou se estiver comentado também, que é limpar a flag int f, e aí eu limpo o Watchdog Timer, com a instrução clear Watchdog Timer, instrução em assembly, que eu entro utilizando a palavra reservada ASME. Como você pode perceber, estou limpando o Watchdog sempre na entrada da interrupção. Eu preciso ter um PWM aplicado no pino de interrupção externa, senão o processador vai estar sempre reiniciando. Percebeu isso? Se eu não tiver uma interrupção externa ocorrendo, ele sempre reinicia. Então asseguramos isso limpando apenas dentro da interrupção, obrigando o sistema a ter um PWM. Do contrário, eu tenho as saídas PWM em 0 para garantir aquela questão na nossa ponte de MOSFETs. Depois disso, eu tenho uma local aqui step, que vai ir incrementando a cada passada da interrupção e vai gerar aqui os sinais em contrafase, pois cada vez que eu entrar na interrupção, eu processo um dos cases aqui desse switch. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então primeiro eu ligo o sinal 1, depois desligo, depois eu ligo o 2 e aí eu desligo. E aí aqui automaticamente eu já gero os dead times, como veremos. Então incrementamos step, quando for maior que 4, volta para 1 para ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sempre que entrar na interrupção. E eu inverto o int edge aqui do option reg para trocar de borda de subida para borda de descida e vice-versa. E assim eu consigo gerar corretamente os sinais com o duty cycle. Eles vão acompanhar o duty cycle do sinal de entrada. Um detalhe deste algoritmo, da forma como foi construído, é que eu preciso sempre de um PWM de 50% a 100% para obter as saídas aqui de 0 a 50%. Nós vamos ver isso na prática. E é o suficiente para a maioria dos half-bridges, dos conversores buck, os step-down, que temos
aí projetado para que funcionem corretamente. Então esta faixa de 0 a 50% para acompanhar o DUT, e eu terei a metade da frequência, também nesse caso aqui, que eu aplicar na entrada. E é isso, galera, o software é esse, o hardware é mais simples ainda. Vamos para a prática ver funcionando e entender melhor a dinâmica de funcionamento aqui do nosso sistema. Venha comigo! Nossa prática de hoje é bem simples, eu já tenho aqui o circuito PIC 629 e o LED está piscando porque eu não conectei o PWM na entrada ainda. Estão vendo? É um Watchdog Timer, está entrando em ação, está sempre reiniciando o processador. Eu posso comprovar isso com o LED piscando. Canal lilás aqui do osciloscópio e o canal azul estão nas saídas PWM e o canal amarelo estão na entrada. Se eu ligar aqui do gerador, que já está habilitado, observe que o LED parou de piscar. O LED parou de piscar porque agora eu tenho PWM entrando, tenho o desvio para o vetor de interrupção externa, e tenho sinais sendo gerados aqui na saída. E aí estão os sinais, eu vou só organizá-los aqui no osciloscópio. Então, em azul e lilás você vê as saídas. Comprovadamente temos os dead times aqui. Em amarelo nós temos a entrada com um DUT acima de 50%. Então eu consigo uma variação. Vamos diminuir aqui. Consigo variar a entrada também praticamente até 0% de DUT. Eu tenho longos dead times que são dependentes da frequência nesse caso aqui. Então você tem que avaliar de projeto para projeto qual a melhor aplicação. Mas acima de 50% na entrada, eu consigo um ajuste bem adequado de DUT nas saídas. Então veja que eles acompanham o DUT de entrada à medida que eu vou variando aqui no gerador. E em nenhum momento eu tenho a ausência dos dead times. Aqui eu consigo ver bem ambos, ó. Sempre ocorre o momento em que os dois MOSFETs estarão desligados. Agora praticamente 100% de DUT Cycle. Eu continuo aí com os meus dead times. Uns 95% eu consigo praticamente 50% de DUT Cycle. Então o que ocorre é sempre temos o disparo de um MOSFET, podemos representar aqui pelo azul, e depois de um segundo MOSFET no lilás com a presença dos dead times. Bacana demais isso. Disparo um e disparo o outro, e sempre ambos com o mesmo tempo de acionamento. Estão vendo aqui que os tempos são iguais? Então é isso que produzimos lá com o nosso software. Então veja que removendo o PWM de entrada, vamos supor que falhou por algum motivo esse sinal PWM no circuito primário. O processador reinicia após 1 segundo e fica reiniciando, não ativando mais as saídas. Percebeu isso? Então de novo, temos os sinais PWM, falhou aqui, não temos mais PWM na entrada, tenho as saídas desligadas. Simulando agora um travamento, se eu colocar aqui em low o GP3, eu vou entrar naquele for que eu demonstrei no software para você, seria o semelhante a ocorrer um bug no processador. Então, ocorrendo um bug no processador, após 1 segundo, o sistema é reiniciado e também ele entra nessa operação até que o processador destrave. Você pode diminuir o tempo do Watchdog caso ache necessário, para menos de 1 segundo, utilizando o Prescaler, como eu demonstrei também na parte teórica. E é isso, galera. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Uma demonstração bem rápida, mas é um circuito bastante simples, porém muito útil para as suas aplicações
de potência. Então continue sempre acompanhando e deixe aqui nos comentários o seu feedback e sugestões para vídeos futuros. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir até aqui. Lembre de se inscrever no canal, maratone os nossos vídeos, tem muito conteúdo aqui para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!